o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa vir de encontro à tua vida, os pensamentos, sentimentos, as intenções do teu coração, a tua necessidade. Convide o Espírito Santo de Deus, entregue este momento ao Senhor de todo o teu coração. Aplique no Senhor a tua fé e a tua confiança. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, continuar falando conosco também através da sua palavra. Que o Senhor possa abrir a porta da palavra e falar com cada coração. Tira todo impedimento daqueles que estão a caminho, Senhor, para receber da tua palavra nesta manhã. Você que pode, diga: Senhor Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, me ajuda e me ensina para que eu possa desfrutar e praticar a tua palavra a cada dia. Diga: Senhor Espírito Santo, abre a porta da palavra ao meu coração, traz as revelações da sua palavra ao meu coração, para que eu possa viver segundo a vontade de Deus, segundo a direção da sua palavra. Diga: Senhor, sabemos que a tua palavra é fiel e poderosa para se cumprir na vida daqueles que crê. Diga: Senhor, eu creio na sua palavra e no poder da sua palavra. Diga: Senhor Espírito Santo, seja bem-vindo sobre a minha vida, sobre as nossas vidas. Diga: nós abrimos em concordância um jejum em prol da minha vida, da nossa vida espiritual. Diga: obrigado, Jesus. Você que tem motivo para agradecer a Jesus, aplauda Ele. Amém? Toma o seu assento em nome de Jesus. E quantos crê que o Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração? Pega a sua Bíblia e abra no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Isaías 29, 13. A importância de guardar o meu e o teu coração no Senhor. A importância de todos nós que oramos e falamos com Deus, queremos ouvir, viver e receber a resposta. Sim ou não? Sim ou não? Quando você ora, você não quer ser respondido? Eu orei a Deus, eu preciso de algo, eu estou buscando algo. Senhor, conforta o meu coração. Mas nós temos que entender de que maneira o Senhor trabalha e como o Senhor trabalha. E o Senhor me trouxe essa palavra nesta manhã, falando verdadeiramente o que Ele vê na minha e na tua vida. Verdadeiramente onde os olhos do Senhor estão na minha e na tua vida. Então muitas vezes a gente oramos, clamamos, pedindo, falamos que o Senhor Ele está pronto ali para nos honrar, para liberar a promessa. Mas será que verdadeiramente as palavras que nós estamos orando vai de acordo, vai de encontro à vontade de Deus para as nossas vidas? E aí o Senhor me trouxe essa palavra em Isaías 29, 13. Falando assim, ó: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me fazem o quê? Me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi o quê? Ou ensinado. Apóstolo, estou entendendo o que quer dizer. Sabe aquele medo? As pessoas foram ensinadas assim: se você não ir para a igreja, você vai para onde? Aí muitos falam assim: então quer dizer que se eu for para a igreja, eu não vou para o inferno? Condiz isso? É verdade isso? Não.
Tem muitos que estão dentro da igreja, mas não querem ser transformados. Olha o ensinamento errôneo, medroso, coloca medo na vida da pessoa. Não é eu vim para a igreja, é se tornar. Não é eu vim para a igreja, é estar com o coração aberto para receber a direção do céu. Não é só vir para a igreja ou frequentar a igreja, é abrir o coração para entender a vontade de Deus, para praticar com a ajuda do Espírito Santo, porque eu e você sozinho não conseguimos, precisamos do Espírito Santo para obedecer. Mas a partir da hora que abrimos o nosso coração para viver a palavra de Deus, aí nós nos tornamos a igreja. Mas o ensinamento errôneo, que muitos dizem assim: se você não ir para a igreja, alguns crentes, se você não ir para a igreja, você vai para o inferno. Às vezes até essa pessoa que está dentro da igreja, falando que se o outro não vir, quem sabe esse que está fora, aos olhos dela, está mais dentro do que ela que está dentro. E aí que está o perigo. Só que olha o que a palavra está dizendo. Porque o Senhor disse. Está na minha tradução, filha? Está na minha tradução? Porque o Senhor disse: pois este povo se aproxima de mim. Ou seja, estão buscando, estão se aproximando de Deus. E com a boca e com o quê? Viu? Com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe. Para onde? Para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, em quem foi instruído. O seu temor, ou seja, tem medo de ser punido. Tem medo, não. O temor é segundo o que o homem instruiu. E o que Deus vê na minha e na tua vida? Deus quer que a gente honre Ele, não só com a boca e com os lábios, mas começando pelo nosso coração. Aí sim a minha oração será respondida. Quando nós honramos o Senhor, não só com a oferta, com o dízimo, com os lábios, com a boca, como diz a Escritura, mas quando o Senhor vê a gente pronunciando, mas também aquilo não vem da boca somente, mas vem do coração. Quando o Senhor entende que o que você está falando é verdadeiro, quando você ora, quando você está buscando a Deus no seu particular e você fala assim: Senhor, me ajuda aqui nessa causa. Se o Senhor não me ajudar nessa causa, se o Senhor não entrar nesta causa, eu não vou conseguir. Naquele momento o Senhor examina o meu e o teu coração e sonda os meus e os seus pensar. E o Senhor sabe que aquilo que você pediu é verdadeiro. Então mais do que depressa Deus quer fazer, mas Ele quer que eu e você entenda que aquela oração chegou diante de Deus com verdades que não foi só da boca, mas você orou, você clamou ao Senhor de todo o seu coração. É aí onde vem a transformação. Só que a Bíblia está dizendo, Isaías está dizendo que o povo instrui. O povo era instruído segundo os homens. O povo não vinha segundo o que Deus verdadeiramente ensinava. Ele vinha segundo a direção dos homens. É o que acontece muitas das vezes. Uma pessoa que se torna religiosa tenta transformar a outra também religiosa. E nenhum dos dois anda pela verdade da paz. Por isso que não acontece nada. Porque o que vai nos ensinar a ter temer a Deus é a palavra de Deus. Diga assim: a Bíblia aberta, sendo lida, é Deus falando. Quem crê nisso? Então se eu não leio a Bíblia e vou em cima do que eu penso, do que eu acho, essas são as minhas verdades, não a verdade de Deus. E quando quando nós não meditamos na Bíblia, não entendemos, não damos ouvido à palavra de Deus, vira uma crença humana, vira um religioso, e quer que Deus entre naqueles pensamentos que não condiz à vontade dEle, à palavra dEle, e que Deus faça algo. Deus não vai fazer. Deus não trabalha dessa maneira. Por isso a importância de você ter intimidade com a palavra, de você ter a sua Bíblia, de você estar no culto, mas também depois examinar a Bíblia na sua casa, de você pegar a passagem de hoje, a qual está sendo liberada pelo Espírito Santo, e falar: não, depois eu vou ler também novamente, e eu tenho certeza que Deus vai te entregar novas revelações. Quem está entendendo? Por quê? Porque essa é a verdade de Deus, não é a verdade do homem. E quem vai te ensinar? O Espírito Santo, aquele que te trouxe aqui na manhã, aquele que está aqui com você agora, aquele que está com você até a consumação do século. Quem está entendendo? É Ele que vai te entregar as revelações da palavra. E ali a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Então quanto mais você ouve e medita na palavra,
mais o seu nível de fé é acrescentado. Então, na hora que vem o dia mal, o que o Espírito Santo vai entregar para mim e para você? O que ele vai nos lembrar para vencer aquele dia mal? A palavra. Ele vai te trazer uma palavra. Você vai estar ali nos seus afazeres, muitas vezes preocupado com uma situação que você precisa de uma resposta, de resolver. E aí vem o Espírito de Deus, visita o meu e o teu espírito e entrega uma palavra. Aí você fala, tal dia eu estava no culto e eu lembrei dessa palavra, tal dia eu estava orando e eu meditei nessa palavra, tal dia eu estava aflito e eu ouvi essa palavra em um louvor. Quem que é que está querendo falar com você? O próprio Deus. Te lembrando, me lembrando, nos lembrando para guardar a palavra dele, porque é a palavra dele que vai nos livrar de todas as situações malignas. O que o Senhor está dizendo? Esse povo ele me adora, esse povo ele me busca, só com a boca e com os lábios, mas o coração dele está distante de mim. Você está entendendo? Porque muitos falam, Senhor, Senhor. Aí está lá, onde nós lemos Crônicas, se o meu povo que chama pelo meu nome, fazer o que? Se humilhar, sim ou não? Então só chamar, Deus me ajuda, Deus não vai mudar. Eu e você precisamos de estar em comunhão primeiramente com a palavra. Olha só o que vai dizer aí no 14. Eis que continuarei a fazer o que, igreja? Fazer o que? Uma obra. E olha a obra que ele vai fazer, uma obra maravilhosa no meio deste povo. Olha como Deus é misericordioso. Mesmo sabendo que o povo busca ele só com a boca e com os lábios, mesmo sabendo que o povo está distante de Corá, olha o 14 que ele está dizendo. Eis que continuarei a fazer uma obra. Então ele já estava fazendo uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus, o quê? Sábios. Porque a sabedoria dos seus sábios, o que vai acontecer com ela? Vai acabar, vai morrer. Olha o que Deus está dizendo. Por isso que eu e você não devemos andar segundo a sabedoria de homens, mas devemos andar segundo a palavra de quem? De Deus. E o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ou seja, o entendimento dos prudentes não vai se manifestar. Porque tamanho é a obra que o próprio Deus está fazendo. Quem crê nisso? Só que mesmo Deus sabendo que aquele povo estava distante dele de coração, ele falou, eu continuo fazendo uma obra. Olha para você ver o tamanho da misericórdia de Deus. Aí se você olhar para mim e para a tua vida, vamos olhar para nós mesmos. Cada um vai dizer por si mesmo, somos merecedores de estar recebendo a graça de Deus? Somos? Sim ou não? Olha para você e fala assim, não, eu sou merecedor de estar vivendo um novo tempo com Deus. Você é merecedor? Não. Quem que nos alcançou? A graça. Um favor não mere. E se a graça de Deus nos alcançou, quem que o Senhor quer nos ensinar? Ande pela minha palavra. Ande pela minha palavra. Ou seja, todo momento que você lembra um versículo, um capítulo, todo momento que você é voltado a meditar, a ouvir a Bíblia, né? Hoje dá para ouvir a Bíblia em áudio. Todo momento que você se volta a ouvir a palavra de Deus, naquele exato momento Deus está falando com você. Naquele exato momento Deus está falando com você. Por quê? Através do Espírito e da palavra que te fez ouvir. O Espírito Santo te revelou essa palavra. Só que veja bem, o 13 está dizendo, eles me buscam, eles me honram, até honra a Deus. Mas Deus não olha para o que fala a boca, para o que fala os lábios somente. Deus não vê as honras. Deus vê onde está o quê? Coração. Mas eu sou dizimista, ofertante. Um exemplo, eu vou trazer aqui para a prática. Eu prego, eu louvo, eu limpo a igreja, eu cuido, eu faço, eu aconteço, eu visito. Tudo bem. Deus está vendo tudo isso, Ele está vendo. Ele está contemplando tudo. Mas o que chama a atenção de Deus é a verdade no meu e no seu o quê? Coração. É o que sai verdadeiramente do meio do teu coração. É isso que atrai a presença de Deus. Senhor, as suas verdades nas suas orações. Aonde você quer vencer? Qual área você não consegue? Qual área você está lutando? É quando você é verdadeiro na sua oração. Senhor, isso aqui eu não vou conseguir vencer sozinho. Eu preciso da ajuda do Espírito. E aí o Espírito Santo de Deus vai trazer ao meu e teu coração constantemente a palavra.
E a palavra vai acrescentar, vai despertar a minha e a sua fé. E aí você vai deixar de ouvir homens com sabedoria humana, natural e terrena. E vai dar mais ouvido para a palavra e para o Espírito. É aí onde você sobressai. Você fala, meu Deus, eu fui enganado há tanto tempo com direção. Tem que fazer isso para acontecer isso. Tem que fazer nada. Não, tem que obedecer a palavra e andar pelo esse. E Deus faz todas as coisas. Quem está entendendo? Nós acabamos de ler que Deus está dizendo no 14, ó: eis que eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Ou seja, ele falou assim, ó, eles não estão me honrando com o coração. Eles não saem da boca deles, a palavra que sai da boca não vem do coração. Mas eu vou continuar fazendo uma obra. Quem está entendendo? Eu vou continuar trabalhando. Ou seja, diga assim, o Senhor, diga com fé, senão não te entrega a revelação. Diga, o Senhor continua investindo em mim. Quem crê que Ele continua investindo em nós? Ele continua investindo em nós, Ele não vai parar. Porque Deus, Ele é o próprio amor, Ele é misericordioso. Eu costumo dizer, ainda bem que Deus não é homem. Ainda bem que Deus não é homem. Olha só, vamos trazer essa confirmação. Vá lá no livro de Ezequiel 33, 31. Ezequiel 33, 31. Olha o que vai dizer. Ezequiel 33, 31. Ó. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem o quê? Por obra ou em prática. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Ou seja, o seu coração segue as suas próprias vontades. Eu amo a Deus, Deus é comigo, eu busco a Deus. Ou seja, fala da boca para fora. Não se submete à vontade de quem? De Deus. E aí que tá, quando nós submetemos à vontade de Deus, não é do dia para a noite. Eu e você vamos precisar da ajuda do Espírito. Por quê? Diga assim, o novo nascimento. É aí que vem o novo nascimento. É abandonar o seu eu e andar segundo o Espírito e a paz. E aí tudo que você ora se materializa. Tudo que você pede, tudo que você ora a Deus no tempo dele, do jeito dele, acontece. Mas quando eu e você entendemos a palavra dele, quando eu e você andamos pela palavra, olha o que o Espírito Santo falou ao meu espírito agora. Por que o inimigo da nossa alma não quer que você aprenda a palavra? Porque se você aprender a palavra de Deus, nunca mais ele pode escravizar a sua vida. Nunca mais ele pode impedir as promessas deste livro que foi liberada na minha e na tua vida. Ele não pode paralisar, ele não pode impedir para que se cumpra. Quem está entendendo? Por quê? Porque você adquiriu conhecimento. Ó, veja bem. Diga assim, sou herdeiro. Diga com fé, sou herdeiro. E onde que estão as bênçãos que Deus nos deu por ele? Onde que está relatada a sua herança de Deus? Na Bíblia. Aí quando você começa a meditar e conhecer, o Espírito Santo fala, ó, tudo isso aqui eu tenho para você. Tudo isso aqui é herança que eu deixei para você. E quando você começa a ter consciência da palavra, é além da igreja, da placa da igreja, do pastor, do apóstolo, do homem de Deus, é além, é a palavra de Deus acima de todas as. Além de frequentar a igreja, é além. Quando você começa a ter entendimento, intimidade com a palavra, você fala, peraí, essas promessas aqui é para mim. E quem estava tentando afastar eu e você da promessa? O inimigo. Ele não quer que você dê ouvido à palavra de quem? De Deus. Porque quem não dá ouvido à palavra de Deus continua ignorante a respeito da vontade de quem? De Deus. E se a pessoa não tem sabedoria, os meus filhos sofrem por falta de quê? Conhecimento. Conhecer o quê? A palavra. E aquele que não tem conhecimento da palavra, ele fala, mas eu vim no mundo só para sofrer, eu vim no mundo só para pagar conta, será que Deus, eu vim no mundo só para... Ele vai só se maldizer. Ele vai só se maldizer. Mas por que ele está se maldizendo? Porque só comigo, porque só na minha vida. Porque essa pessoa está distante. Está distante da palavra de quem? De Deus. Não de ouvir, mas também de praticar. Mas como vai praticar se não entende?
E aí onde está dizendo, ó, eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não põem por obras, ou seja, não põem em prática. Pois lisonjeia com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza, ou seja, as suas vontades. Ezequiel está dizendo, ou seja, vem os fariseus no meio. Eles vêm sentados como se o povo fosse um povo de Deus. Por isso que você tem que andar pelo Espírito e pela palavra. Você não vai se machucar se você andar pela palavra. Ouçam todos, mas dê valor, valorize a palavra de Deus. Quem está entendendo? Ouçam todos, mas coloque em prática a palavra que vem de Deus. E aí você não vai ser enganado, porque a Bíblia diz que ainda que o homem seja infiel, Deus permanece o quê? Então ele vai permanecer fiel. O homem pode ser infiel comigo, com você, mas Deus não. Por isso que a palavra de Deus nos prospera, nos cura, nos restaura, nos liberta. É a palavra. Então não é a igreja, um exemplo, o físico, o templo. Não, é eu e você vir com a consciência, hoje eu preciso aprender mais um pouco da palavra de quem? De Deus. E aí se você vai crescer, você vai ver que isso vai construir dentro de você algo novo, o seu espírito vai estar fortalecido. E todas as vezes que você vê Deus falando, o seu espírito vai testificar junto com o Espírito Santo de Deus que habita em você. E você vai saber que aquelas palavras vêm de Deus para a sua vida. Por quê? Você vai começar a ter intimidade com a voz do Criador. Quem está entendendo? Não é qualquer voz que vai te embargar, não é qualquer voz que vai te confundir. Você vai saber quando é a voz do Espírito de Deus falando com você. A Bíblia vai dizer em Mateus, confirmando o que vai falar em Isaías. Vai lá em Mateus 15, versículo 7. Confirmando o que está dizendo em Isaías, onde estamos lendo. Olha só o que diz Mateus. Ó, hipócritas, bem profetizou quem? Isaías, a vosso respeito dizendo. Continua, filho, 8. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está onde? Olha só, Mateus confirmando que Isaías, onde nós iniciamos, Mateus confirmando, trazendo à existência novamente o que Isaías já tinha dito. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Põe no próximo, filha. Olha o que vai dizer o 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? Dos homens. É os religiosos, os escribas, aqueles que não tinham a direção do Espírito, querendo escravizar o povo, querendo colocar um jugo. E não era nada disso que Deus tem. Deus não tem um peso para a tua vida. Ah, mas é um peso, não. A Bíblia diz, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis o quê? Livre. Aquele que anda pelo Espírito, ele é livre. Sabe aquela palavra, tudo eu posso, mas nem tudo me com? Aquilo que não te convém, quem vai te ajudar, quem vai nos ajudar, nos ensinar é o próprio Espírito. Pronto, não vai ser de mim, de você. Você não vai mudar do dia para a noite. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudar, ele vai nos convencer. E como que nós ajudamos a Deus nos ajudar? Quando abrimos o coração para a paz e nos esforçamos para obedecer a palavra. Põe no 10, filha. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Jesus falou assim, peraí, eu vou chamar essa multidão. Jesus falou assim, ó, ouve e entende o que eu vou falar para vocês. Olha o 11 que está escrito. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai. Isso é o que contamina o quê? O homem. O que Jesus estava dizendo novamente? O que contamina o homem não é o que ele come, não é o que entra, mas é o que sai. O que Jesus estava dizendo? O que contamina o homem é o que está dentro do seu coração. Ou seja, ah, Senhor, eu te amo. Aí Deus está dizendo assim, peraí, você não me entregou ainda, tem uma porta que você fechou.
Você abriu todas as portas para mim acessar, mas tem uma porta fechada, que é a porta do teu coração. Você continua andando segundo o que você pensa, o que você acha. Você não deixou ainda eu acessar e te ensinar a andar segundo o que eu penso, o que eu acho ao teu respeito. Por isso que Jesus está dizendo, não é o que vocês tanto falam, não é o que o homem está dizendo que contamina, mas é o que sai de dentro do coração. Aí a Bíblia diz que a boca fala, o coração está o quê? Então ela fala. Então não é o que entra, é o que sai. É a mesma coisa. Do que você anda falando na tua vida? Quando você vê uma pessoa chegar perto de você e ela repetir uma coisa mais de 2, 3 vezes, tudo aquilo é o que está dentro do quê? Do coração dela, que nem ela consegue controlar. Seja o que for. Seja o que for. Por isso que a pessoa que ora, a pessoa que medita na palavra, muitas vezes, se ela não pedir ajuda para o Espírito, ela vai falar de Jesus, ela se torna uma tola, porque ela fica falando toda hora, mas Jesus, ela não entende que ela está na terra, ela tem que ter o equilíbrio, ela tem que falar e também tem que aprender, ou mesmo ela entregando algo que é verdade, mesmo ela querendo a salvação daquela alma, ela tem que ser sábia, ela tem que ser sábia. O que acontece? O que o Senhor está tentando nos ensinar? Quando você vê uma pessoa chegar perto de você e toda hora reclamar, mas está dando errado, mas isso, pessoa negativa, é tudo que está no coração dela. Quando você vê uma pessoa avarenta, é tudo que está no coração dela. É tudo que está no coração dela. Por isso que a Bíblia diz, tardio em falar e tardio em se irar. Ou seja, devemos ouvir mais e falar menos. Porque quando você observa, você fala, já sei como está o coração dessa pessoa. É aí que está. A boca declara tudo que está dentro do coração. E o próprio Deus nos ensina isso. Apóstolo, eu quero falar de Jesus. Um exemplo. Mas o senhor prega todos os dias. Você acha que é todo lugar que eu chego eu vou falando de Cristo? Você acha que é assim? Primeiro que a Bíblia me ensina, não dê pérola aos porcos. Então eu só posso falar de Cristo quem quer ouvir de Cristo. Aí você chega num ambiente, a pessoa está falando de coisas terrenas, aleatório. Não tem problema. Se for necessário eu estar ali naquele ambiente, a Bíblia diz, vai para a Bíblia. Paulo falou assim, me fiz de tolo para ganhar os tolos, me fiz de sábio para ganhar o sábio. Em tudo ele era instruído. Você está numa roda de pessoas tolas espiritual, se faz de tolo. E se gerar uma oportunidade, você anuncia o reino. Quem está entendendo? Você está numa roda de sábios, pessoas sábias humanamente, próspero, se faz de sábio. Conversa o dialeto deles. E se Deus permitir, se Deus gerar uma situação da boca deles, aí você vem e entrega o reino de... Quer dizer, você não vai ser um religioso, você não vai ser um crente chato, porque você está na terra. Então você vai aprender a conversar com todos. Mas tem pessoas que ela busca, que ela é o que está no coração dela, já é além da vontade de Deus. Em vez de ela trazer para perto, ela afasta. Que a pessoa até quer ouvir a palavra, mas a pessoa não vai suportar ouvir tudo que você tem vivido, tudo que você quer entregar. Ou seja, ela tem um limite. A Bíblia vai dizer que Deus deu para todo mundo um limite de fé, uma medida de fé. Então tem pessoas que, se você falar, biblicamente falando, 3, 4 palavras, era o que Deus precisava para visitar o coração dela. Era a direção que ela precisava para ouvir, segundo o que ela orou às vezes em oculto, pedindo uma resposta para o Senhor. E se você entregar aquilo e depois ficar indo mais avante, você se torna um crente chato. Você não vai ganhar alma nenhuma, ninguém mais vai querer encostar perto de você, que você fala muito. É assim que funciona. Por quê? Você tem que entender que outrora eu profetizo, nós também estávamos no pecado, sim ou não? E quem está no pecado quer ouvir a verdade? Não quer. Ixi, lá vem esse crente chato. Agora, se você for uma pessoa agradável, se você usar a sabedoria que vem de Deus, primeira coisa, você chegou perto de um pecador, sinta a dor dele. Às vezes a pessoa não está naquele pecado porque ela quer. Houve algum trauma por trás daquilo. E ela está precisando de ajuda. Não julgar, mas ajuda. E ali, se você conseguir ajudar ela, para você, para mim, para nós ajudar, ela precisa dar liberdade para você acessar o coração dela.
Eu tenho liberdade quando eu acesso o coração da pessoa, quando ela me permite entregar o reino, que ela deseja ouvir o reino, aí eu tenho liberdade, mas eu faço com respeito, sabendo que ela só vai aguentar ouvir até uma parte. Mas aquilo que o Senhor permitir ela ouvir, se ela praticar, a vida dela muda. Quem está entendendo? A vida dela muda. Então, mas para isso eu e você temos que fazer com o quê? Com amor. E não é o amor humano, o amor de homem, é o ágape, é o amor que vem de Deus, se colocando no lugar daquela pessoa que tem falta de entendimento a respeito do reino de... Você tem que ouvir muitas coisas, no coração dela está certo, na visão dela está certo. E se você não tiver conhecimento da Bíblia, até você fala, não, está certo mesmo, o que a pessoa falou está certo. Mas se você tiver o conhecimento da Bíblia, você fala, não, aos seus olhos, aos meus olhos, não está certo. Mas a palavra de Deus, isso aí está errado. Por isso você não tem que andar segundo o que dizem, mas segundo o que Deus está dizendo. E aí a sua oração começa a ser eficaz. Por isso não podemos deixar se levar. A Bíblia vai dizer que somos rodeados por uma grande nuvem de quê? Testemunho. Você está sendo observado. E ninguém está te observando para te elogiar. Estão esperando um erro, uma falha. Sim ou não? Porque quando você está fazendo o que é certo, quantas pessoas vêm e te aplaudem? Oh, glória a Deus, você está indo para a igreja. Quantas pessoas vêm? Mas quando essa pessoa está fazendo qualquer tipo de pecado, quantos acusadores não se levanta? Então ninguém está te arrodeando para te elogiar. Principalmente quem não está em Cristo. Estão sempre esperando a queda. E isso são pessoas que, se você falar de Cristo, vai falar assim, mas eu sou filho de Deus, mas eu ando com Deus. A pessoa está no pecado. A pessoa está praticando o pecado todo momento. Ela vai dizer que é filho de Deus. Ela está falando algo que ela não conhece. São todos que são filhos de Deus? Já foi ensinado. São todos que são filhos? Não. Não. Todos são criatura. Está na Bíblia. Não questiona eu, questiona a palavra. Vai para a Bíblia. Está escrito. Os filhos do Senhor, os meus filhos, ouvem e praticam o que? A palavra. Os filhos de Deus é nascido do Espírito. Os filhos de Deus andam pelo Espírito, não anda segundo o que pensa, o que acha. Por isso que os resultados dos filhos de Deus não vêm segundo o esforço do braço, mas vêm segundo a obediência à palavra. Ou seja, quanto mais obedeço, mais Deus me honra e me prospera. Quem está entendendo? Quanto mais eu obedeço, mais eu começo a desfrutar das promessas que estão neste livro sobre a minha vida. Aí muitos querem as promessas, mas não querem praticar a obediência. Mas quer viver o melhor de Deus. Deseja viver as promessas, mas não obedece. Nem se esforça para ouvir a palavra, para meditar na palavra. Eu vou dar um exemplo. Hoje, onde muitos se não vigiar são roubados. 2 horas, 1 hora, 40 minutos no celular vendo algo que não edifica. Mas não abre o celular para se interessar em conhecer um versículo, um capítulo. Sim ou não? Sim ou não? É notícia de tudo. Fica ligado, conectado. Não que você não deva. Você está na terra, você deve estar conectado. Mas se falar do governo ABC, mas se falar do versículo da Bíblia, onde está escrito isso? Não sabe. Não sabe. Onde está escrito tal capítulo, tal versículo? Não sabe. Mas falar da vida de pessoas que nem conhece, nem convive, fala. Não, mas o fulano, mas o repórter fulano, o prefeito, o presidente, mas o personagem A, o personagem B. E de Jesus, que através do Espírito Santo, Ele está em nós. Não tem intimidade. Onde que está escrito? Tal versículo. Aí muitas vezes o cristão fala, eu não sei, eu sei que está na Bíblia. Mas se entrar na política, ele debate. Se entrar no futebol, ele discute. Não, mas é o atacante. E todas essas coisas são passar. E aquilo que verdadeiramente é eterno e valioso, não está dando ouvido. Que é a palavra de quem? E está liberada para quem?
Para todos. Para todos. E aí, como que vai vencer no mundo espiritual? Se entende mais de quem está ganhando o campeonato A, o campeonato B, qual o time que está vencendo, qual é o dia, feriado tal, feriado. Entende de tudo, terrenamente. Não que você não deva entender. Mas aí tem um versículo onde Deus te visitou, eu não sei onde está na Bíblia. E o principal, que é a palavra de quem? Não sabe. Só que chega na igreja, eu amo a Deus, Deus é comigo, glorifica. Não, eu sou filho de Deus. Como? A Bíblia vai dizer, não se aparte deste livro, mas medite nele de dia, de noite. Ou seja, medite nele em todo o tempo. Olha só. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, o que sai da boca. Vai em 1 Coríntios, filha. Versículo 1. 1 Coríntios 1. Capítulo 1, melhor dizendo, versículo 18. Olha só, muitos estão ouvindo muitas coisas, mas na hora que falar a palavra de Deus, vamos buscar a palavra, vamos buscar a presença de Deus, vamos para a igreja. Ah não, se der eu vou. Ah, mas isso talvez eu vou, isso e aquilo. Não tem problema. Olha o que diz a Bíblia. Porque a palavra da cruz é o quê? É o quê? Olha só para quem quer loucura. Olha só, essa palavra que você está lendo. A palavra de Deus é loucura para quem? Para quem? Aos que perecem. Calma que eu vou te entregar a revelação. Mas para nós que somos salvos, é poder de quem? Calma aí, então vamos voltar de novo. A palavra de Deus é loucura para quem? Para quem? A pessoa está perecendo, está sofrendo. E você está entregando a palavra e ela não quer. A pessoa está sofrendo em várias áreas ou em alguma área. Você está falando assim, ó, a palavra de Deus diz isso. Ah não, mas eu também conheço a igreja, eu também conheço o pastor, eu também conheço o profeta, Deus também é na minha vida. Ela está sofrendo. E a palavra de Deus para ela é o quê? Loucura. Ela não quer dar mas está sofrendo. E fala que ama o Senhor, mas da boca para fora. Fala que Deus também está na vida dela. Na hora certa Deus vai entrar na minha vida. Não, Deus está entrando hoje. Deus está fazendo hoje. Quem está entendendo? Deus está trabalhando agora. Mas estão deixando para o último momento. O que Deus quer fazer é agora. Mas aonde está o coração do povo? Em muitas coisas. Se alegra em muitas coisas, menos na palavra. Só que olha só o que está dizendo, depois de ponto e vírgula. Mas para nós, quem crê aqui que para nós, que somos o quê? Salvos. É poder de quem? Espera aí, se eu tenho consciência da palavra de Deus, se eu liberar a palavra de Deus em qualquer situação, vai se manifestar o poder de quem? De Deus. Então diga assim, o poder de Deus se manifesta através da sua palavra. Então diga assim para você, o poder de Deus se manifesta na minha vida através da palavra de Deus que está em mim. Quem recebe? Ou seja, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, nessa situação, através da palavra de Deus que está em você. Através de quem? Do Espírito. É Ele que nos lembra, é Ele que nos traz à memória toda a palavra. Quando você está no dia mal, orando por algo, jejuando por algo, querendo ser liberto de algo, é o Espírito de Deus que vai nos lembrar da palavra que você ouviu, que você meditou, da palavra que em algum momento da tua vida você deu ouvido, você entregou o seu coração. É o Espírito de Deus que vai te trazer a lembrança daquela palavra. E aquela palavra vai mudar o teu cativeiro. Porque a palavra de Deus, ela tem poder, quem está entendendo? Então olha só, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então quer dizer, porque a palavra da cruz
é loucura para os que ou seja, a pessoa está perecendo. Você está falando assim, ó, se você viver, se você manifestar essa palavra, Deus vai mudar a tua história. E aí a pessoa olha para você e te chama de louco. Só que você está vivendo o poder da palavra. E a pessoa está perecendo. Você está vivendo os cuidados e o poder da palavra. E tudo que você quer é que ela pratique, se esforce para praticar da mesma maneira que você está se esforçando, com a ajuda do Espírito, porque de nós mesmos não podemos chegar a lugar nenhum. De nós mesmos, ninguém aqui pode fazer nada para Deus, se não for através do Espírito. Ninguém, nenhum de nós. Você não pode ser bom com você mesmo, se você não tiver a ajuda do Espírito Santo. Então veja bem, a partir da hora que nós entregamos o coração, damos ouvido à palavra de Deus, a palavra, o poder da palavra começa a se manifestar. Porque a palavra por si só, ela tem poder. E quando você está, diversas vezes eu vivo isso aqui com vocês, agora mesmo é hora. Eu estou aqui falando com vocês, eu falo, ó, traz tal palavra. Quem é que está trazendo a memória? O Espírito Santo. Ah, mas o senhor grava tudo isso? O Espírito Santo. Por quê? Porque você tem que meditar. Porque se meditar vai estar dentro. E quando você liberar segundo a direção do Espírito, não vai ser a sua palavra, vai ser a palavra de Deus na sua vida. E aí vai se manifestar o poder dela. Quem crê nisso? E onde está o erro? A Bíblia, por que você acha que Deus deseja? Não, é a vontade de Deus que os filhos prosperem. É a vontade de Deus que os filhos sejam salvos. Que os filhos, que a criação dele ande segundo a palavra dele. Porque se eu e você andar segundo a palavra de Deus, quem que vai parar? Quem que vai te impedir de vencer? Um exemplo, eu vou te dar um exemplo. Todos aqui já ouviram, tudo posso daquele que me... Todos aqui já ouviram, sim ou não? E onde está escrito? Viu? Onde é que está escrito? Agora pega essa palavra que você acabou de ouvir. E você está lá no dia mal. Você tá, aquele dia que você acordou de manhã, nem todo dia você está rindo, nem todo dia está bom, sim ou não? Tem dia que alguém entra no seu caminho para provar a sua fé. Você tem que fazer algo ali. Aí naquele dia mal você fala, Senhor, pronto. Aí você fala assim, meu Deus, isso aqui vai ser impossível resolver. Aí vem o Espírito Santo, eu profetizo. Vem o Espírito Santo, eu vou profetizar. Estou profetizando na tua vida, quem recebe? Aí vem o Espírito Santo e fala assim no seu coração, no seu espírito. Você olha para a causa e ele fala assim no seu espírito. Lembra da palavra? Tudo posso naquele que me... Aí você olha para a situação e libera a palavra que vem do Espírito. O que é que vai se manifestar? O quê? O quê? Poder de Deus. Porque você liberou a palavra de quem? De Deus. E tudo aquilo que o maligno estava tentando embaraçar e roubar a sua fé, fazer você retroceder, cai por terra. Porque você está liberando a palavra de quem? De Deus. E se você está liberando a palavra de Deus, é porque você crê. A Bíblia vai dizer assim, ó, criei, por isso falei. Então só anuncia quem crê. Só quem crê. Então como que você tem que guerrear as suas lutas? Com a palavra. Olha para a situação, veja o diagnóstico da situação e aplique a palavra de Deus. O que você está enfrentando? Qual área da tua vida? E o que Deus fala a respeito dessa área? Só que você deve vigiar, eu e você devemos vigiar. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai. Porque quando você começa a se manifestar segundo a palavra de Deus, o inimigo levanta pessoas para trazer um caminho mais fácil, para trazer um resultado imediato. E isso é engano. O que você deve fazer? Continuar andando pela pá? Por quê? Se ele te mostrar um caminho ali mentiroso mais rápido, você vai abandonar a fé, se afastar da palavra e se afastar da Por quê? Vai soar assim no seu coração. Tá dando certo. Tá dando certo, Deus está comigo. Então tá dando certo, eu não preciso ouvir a palavra. Tá dando certo, eu não preciso estar orando. Eu não preciso estar em comunhão na igreja, como os pastores dizem. Tá dando certo. O problema não é ter, o problema é manter. Não é ter, é manter, sustentar. E aí que está o perigo.
só pode manter a tudo aquilo que Deus nos entrega, Ele mantém, Ele sustenta. Porém, se eu e você permanecer na presença e na obediência, quem está entendendo? Tem uma palavra, está em Êxodo, Gênesis, coisa assim, não precisa ir lá não. Se me abandonar, eu também vos abandonarei. Está na Bíblia, isso ninguém lê. Então aquele que muitas vezes está dentro da igreja, às vezes ele está dentro da igreja esperando cumprir o horário, já acabou o culto, vamos embora. O coração está longe. E Deus está dando o quê? O que Deus está dando aqui agora, hoje? O que Deus está dando? Oportunidade. Oportunidade de ouvir e de ouvir, ser liberto. Só que a pessoa, ela continua neófita, ignorante. Continua andando segundo o que pensa, o que acha. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não tem problema. As promessas de Deus sobre a vida dessa pessoa não vai se cumprir. A culpa é de Deus? A culpa é de quem? Porque Ele nos deu o livre o quê? O livre-arbítrio, filho. Ele não vai entrar onde você não deixa Ele entrar. Ele não vai acessar onde onde nós não permitimos Ele acessar. Por isso que existe o novo nascimento. Sabe por que descer as águas? É morrer para a carne e nascer do Espírito. Aquele que desce as águas, ele morre para as suas próprias vontades e anda pelo Espírito. O Espírito acessa. Aquele que crê e se batizar será o quê? Então tem muitos que crê, mas não se batizou, mas diz que crê. Aí está o perigo. Temos que seguir a palavra por completo. Eu devo crer, devo me batizar. Eu devo andar, nascer do Diga, tudo que está em jogo é a vida eterna. Aonde é que você quer passar a sua eternidade? A decisão está na onde? Na mão de quem? Está na mão de quem a decisão para você passar a sua eternidade? Na mão de quem? Na mão de quem? Está vendo? Está na mão de Deus. Está na nossa mão. Nós decidimos o que queremos. Aí vem o Espírito de Deus e nos ajuda, nos convence. Vem o Espírito de Deus e nos revela a palavra, para que nós não viemos passar uma eternidade longe. Ou seja, uma eternidade sem Deus. Olha só o que vai dizer. Meu Jesus, eu falo. Põe no 19, filha. Porque está o que, igreja? Porque está o que? Escrito. Destruirei a sabedoria de quem? Dos sábios. Olha lá. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência do quê? De quem? Então a pessoa que chega com a sabedoria humana, com a inteligência humana, se você tem conhecimento dessa palavra, essa pessoa aos olhos de Deus é o quê? Ignorante. Aquele que tem falta de conhecer. Ele é sábio para o homem, para o outro homem, que também não tem o conhecimento de Deus. Ele é inteligente para o outro homem, que também não tem conhecimento da palavra de quem? De Deus. Mas a luz da palavra de Deus, primeiro que aquele que está distante da palavra de Deus, ele não vai ter a sabedoria do Senhor. Ele vai adquirir a sabedoria da terra. Ele não vai ter a sabedoria de Deus. Então olha lá. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência de quem? Dos inteligentes. Eu fico com a palavra. Olha o que nós estamos lendo. Olha o começo do lá, ó. Está o quê? Porque está o quê? E quem crê no que está escrito? Então tudo que está escrito tudo que está escrito. Olha, põe no 20, filha. Olha só. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria de quem? Entendeu? Aquele que tem a sabedoria da terra, ele tem a sabedoria desse mundo. Ele é o que para Deus? Louco. Aí ó, o Espírito Santo mandou eu entrar rapidinho, ó.
Pega assim essa parte. Ah, mas a pessoa está prosperando. Então tá bom, vou te levar na Bíblia. Ah, mas Deus está honrando ela. Eu vou te levar na Bíblia. Certa feita, tinha 2 irmãos. O pai faleceu e dividiu os bens. Teve um irmão que tomou tudo do outro irmão. Derrubou as casas dos trabalhadores daquela fazenda e fez vários celeiros. E ali ele encheu o celeiro. Vários celeiros ele encheu e tomou a herança do irmão. Está na Bíblia, depois vocês buscam lá. E aí ele pegou e sentou numa mesa e falou assim: ó alma minha, descanse e regozija, porque agora temos muitas coisas para longos dias. Aí veio uma palavra assim sobre ele, assim, ó: hoje mesmo Deus pede a tua alma, e o que é que você tem para dar em troca? E ele morreu. O que adiantou a sabedoria dele? Tomou a metade da herança do irmão, ficou próspero, destruiu os celeiros, as vinhas dele ficou cheia, rico. E aí ele sentou numa cadeira, falou: descanso a minha alma. Assim que ele terminou de falar aquilo, veio uma palavra na direção do Espírito: hoje mesmo Deus te pede a tua vida, e o que é que você tem para dar em troca? O que ele tinha? Estou falando de um cara milionário. O que ele tinha? Nada. Nada. Está na Bíblia. Quem já ouviu? Está na Bíblia. Ou seja, a sabedoria da terra é loucura para quem? Para Deus. E se você anda segundo a palavra você está acima da sabedoria da terra. Eu profetizo que você vai andar segundo a palavra de Deus. Quem está entendendo? Ó, quem anda pela palavra de Deus, aos olhos de quem está em volta de você não está vendo nada. Mas você, por estar andando no Espírito, você já está vendo todas as coisas. Por que, apóstolo? Porque quando você anda pelo Espírito, é diferente. Ontem eu tive uma reunião com os pastores aqui. E muitas coisas que eu tinha liberado na vida de muitos deles, eles começaram a relatar. Lembra que o senhor falou isso? Se cumpriu. Lembra que o senhor falou? Se cumpriu. Eu falei assim: as direções que eu venho dando para vocês, não vem de mim, vem do Espírito. Porque nós estamos envolvidos, temos uma responsabilidade de dar continuidade à obra de quem? De Deus, não é nossa. Nós temos um compromisso de continuar anunciando, levando o quê? A palavra. E se perder com as coisas da terra, perde a sabedoria de Deus. Por que muitos se afastam? Quanto mais Deus honra, quanto mais Deus honrar, mais ele mergulhar em Deus, o que eles fazem? Eles se afastam. Aí vai viver o tempo de honra, vai viver as bênçãos, se afasta da automaticamente o inimigo que está ao derredor, ele tem legalidade, e aí ele acessa e começa a migrar, roubar, tomar, destruir, e aí a pessoa depressa volta para o caminho. E muitos quando dá tempo, tem outros que não dá tempo. Aí quando ela volta para o caminho, ela vai começar a trilhar tudo de novo. O que vai acontecer? Ela vai ter que ouvir a palavra tudo nova, que a palavra de Deus se renova em todo. Ou seja, a palavra é a mesma, só as revelações que vai encontrar na minha, na tua vida, necessidades diferentes, tempos diferentes, mas a palavra é a mesma. A palavra que o Espírito Santo de Deus está liberando na minha, na tua vida agora, são as mesmas palavras que Jesus liberou, são as mesmas palavras que os profetas vinham liberando. Quem está entendendo? Mas em cada geração essa palavra manifesta um poder. Em cada geração essa palavra vem cumprir uma necessidade. Então a palavra vai ser a mesma. Diferente serão as revelações, porque essa palavra tem poder. Quem está entendendo? E qual é a chave? Não adianta ouvir. Não adianta ouvir e não desejar para ti
praticar. Não desejar obedecer. Muitas das coisas que está acontecendo ontem, fizemos a reunião, vou enfatizar novamente, e eu vi muitas das coisas que Deus vai fazer. Só que uma das reuniões, um dos propósitos, foi fortalecer o coração deles. Uma das pautas foi: eu quero saber como que vocês estão, segundo o coração de vocês diante de Deus. E para a glória de Deus eu ouvi: eu continuo no primeiro amor, eu faço com amor. Eu falei: então tudo bem, porque se faz com amor, nada vai corromper a fé, e o propósito da palavra vai se cumprir na vida daqueles que ouvem a palavra. Quem está entendendo? Olha só, estou findando. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Põe no 21, filho, aqui para mim, por favor. Ó, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Ó, quem tem a sabedoria do mundo não pode conhecer a quem? A Deus. Olha lá, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprove a Deus, ou seja, foi a vontade de Deus salvar os crentes pela loucura do quê? Pela loucura do quê? Só que ó, por onde vem a salvação? Por onde vem a salvação? Não entendi. Por onde vem a salvação? Pela pregação. Então quem não dá ouvido à palavra, à pregação, perdeu o quê? Salvação. Perde a vida eterna. Por isso que o teu coração, o meu coração, o nosso coração não pode estar somente, não que Deus não quer te honrar. Diga assim: Deus ama a minha prosperidade. Então diga assim: Deus quer me ver próspero. Deus ama quando você está prosperando, não estou falando disso. Mas o meu e o teu coração não pode estar em coisas terrenas, em bênçãos materiais. O meu e o teu coração tem que estar em Cristo. Buscar em primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos será o quê? Acrescentada. Quem busca primeiro as demais coisas, ele está andando segundo a sabedoria do quê? Do mundo. Quem coloca o coração nas demais coisas, o coração dessa pessoa é o quê? Mundana. E a sabedoria de Deus não está sobre ela. Agora quando nós praticamos a palavra, buscamos em primeiro o reino e a sua justiça. Coloca para mim, filho. Buscamos em primeiro o reino e a sua justiça. E aí as demais coisas começam a ser o quê? Porque o que é que vai estar? Não, eu profetizo. O que é que está em primeiro lugar no seu coração? Se for Deus, se prepara. Ele vai te dar sabedoria para você administrar as demais coisas. Se Deus estiver em primeiro lugar, se nada tirar Deus do primeiro lugar do meu e do seu coração, fique em paz. Ah, mas fulano está prosperando, fulano está crescendo. Não se preocupa. Não se preocupa. Porque o que Deus tem para você é seu. Quem está entendendo? Ah, mas tem fulano que já está abençoado, que está honrado, que está crescendo. Deixa eu te falar algo. Se o seu coração estiver em Cristo, eu ando assim. O que Deus escreveu e tem para mim, eu vou viver. E quando o fulano está prosperando, eu abençoo cada dia mais. Porque quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. Mais você é abençoado. Você só pode dar o que você tem. Ah, mas está abençoado. Que Deus abençoe e multiplique 1000 vezes mais. Porque tudo que eu liberar para o próximo, dobra e vem sobre a minha vida. Quem está entendendo? Vou te ensinar de novo, depois eu prego sobre isso. Dobra, multiplica 2 vezes mais, vem sobre mim. Tudo que você liberar, aprenda isso. Está na Bíblia, outra hora eu mostro. Está na Bíblia. A bênção dobra e volta sobre você. Por isso que tem que vigiar no que fala. Olha lá, ó. Mas buscai primeiro o reino de quem? Primeiro lugar, diga assim: em primeiro lugar, eu tenho obrigação. Diga, o meu dever é buscar o reino. Olha lá, mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão o quê? Então tudo que nós olhamos, tudo isso no tempo de Deus é o quê? Ó, olha para você ver como Deus é maravilhoso. Eu fiz assim agora, ó, e Deus me deu uma visão. Vocês creem ou não?
Eu gosto de compartilhar às vezes assim com vocês. Me chama de doido, mas eu sou doido por Jesus. Deixa eu te falar algo. Quando eu fiz assim, ó, Deus me levou lá em Portugal, onde eu estava. E no lugar que eu estava, eu olhei para aquela visão, estávamos lá, e eu falando com o Espírito Santo. Ele falou assim: aos seus olhos, era possível você estar aqui? Eu falei: o senhor sabe que não. Eu falando com Deus, com o Espírito de Deus. Ele falou: filho, então continua crendo na minha palavra, que o possível você faz, o impossível faço eu na sua vida. Quem está entendendo? Então quer dizer, aquilo que era uma promessa, eu já vivi, já se cumpriu. Quem está entendendo? Aquilo que era uma promessa no início desse ministério, aquilo que era uma promessa, um dia de oração, uma madrugada de oração, Deus tomou o pastor Igor, o pastor Rafa, estava de joelho, e o pastor Douglas estava também. E o pastor Rafa falou assim: ó, eu vi a bandeira do Portugal nas tuas costas, apóstolo, e é logo que Deus vai te levar lá. Eu falei assim: só se for ele mesmo, eu não estou conseguindo sair nem de Carapicuíba. 2 meses depois, onde que eu estava? Aí eu te digo, foi uma promessa. Tudo se encaixou, passaporte, dinheiro, euro, tudo se encaixou. Deus tomou conta de tudo. Deus preparou tudo para se cumprir a palavra dele, a promessa que ele liberou na minha vida. E o pastor que viu a bandeira nas minhas costas, outros homens de Deus, eu estava orando algumas vezes no monte, já tinha visto também. Era Deus confirma. Eu não sei o que Deus tem para fazer, mas eu sei que algo vai acontecer lá. Quem está entendendo? Eu tenho algumas conexões lá. Quando eu fiz assim agora, o Senhor falou: lembra da promessa que eu te fiz. E a promessa já se cumpriu. E tem outras, quem está entendendo, que vai se cumprir. Mas tudo isso vem através do quê? A palavra, igreja. Aí você fica achando que Deus não está te vendo, que Deus não te ouve. Ele está te vendo, Ele te ouve, mas Ele quer que eu e você se afirme, que nós colocamos no nosso coração a palavra dEle. Você acha que pessoa se alegra com a sua vitória? Nem todos. Mas aqueles que andam pelo Espírito, quando ele vê se cumprindo na tua vida a promessa, ele fala: peraí, se está se cumprindo na vida do meu irmão, vai se cumprir na minha também. Quem está entendendo? Porque quem anda pelo Espírito anda pela palavra. A Bíblia diz assim, ó: chorar com os que choram e se alegrar com os que se Quem anda pelo Espírito é assim. Vou dar um exemplo, assim. O Senhor tem uma palavra: vou te levar para Israel. Você vai lá em Jerusalém. Eu tenho uma palavra liberada, mas quem falou que vai me levar é Ele. Aí eu lembrei, o varão ali queria se batizar lá, lembra? Só que aí veio essas guerras, não deu. Apóstolo, o senhor vai lá me batizar lá? Ele queria ir lá, nós vamos lá ainda, Deus vai levar nós lá ainda. Aí passou um tempo, a irmã está consolando a outra ali. Foi a irmã Noésia lá para Israel. Aí a Noésia veio e falou assim: apóstolo, ora aqui. Deixa eu te falar, nós não fomos, eu não pisei ainda. Mas só o fato dela ter ido, eu orei. Eu falei assim: não, mas a Noésia já está indo, está sendo aqui uma filha na fé. Então Deus está me avisando, do jeito dele, no tempo dele, na hora dele, nós estaremos lá. Quem está entendendo? Quando eu recebi a promessa, faz tempos que Deus me levaria lá. Passou um tempo, veio o varão, falou comigo lá em Carapicuíba: queria ir lá em Israel, batizar lá. Ele já se batizou, glória a Deus. Mas nós vamos lá passear e nós te batizo lá de novo, se Deus nos levar lá. Quem está entendendo? Mas só descer as águas lá para confirmar o desejo do Corá. Mas quem faz tudo isso? Aí se você olhar, você fica nos seus olhos: é impossível. Mas as condições financeiras. Mas isso, mas aquilo. Então, já está com a passagem comprada para voltar de novo. Ela está quietinha lá. Veja, já está tudo pago, olha lá, para voltar de novo. Gostou de Israel, né? Veja bem, quando Deus fala e aí você crê, as promessas se cumprem. Mas para quem que você está dando ouvido? Em quem que você está ouvindo? Para quem que você está dando o teu coração? Mas fulano, mas cicrano, mas estão dizendo. E que Deus está dizendo ao teu respeito? O que Deus está falando sobre a tua vida? O que as promessas de Deus estão falando ao teu respeito?
Aí muitas vezes damos ouvido para muitas coisas, muitas pessoas, e deixamos de ouvir aquele que verdadeiramente faz. Quem está entendendo? A palavra que verdadeiramente é verdadeira. Olha lá, ó. Mas buscai primeiro o reino. Quando eu busco o reino, todas essas coisas, ela começa a ser o quê? Acrescentada. O impossível começa a ser o quê? Possível. Eu profetizo que as promessas de Deus vai cumprir na sua vida. Quem crê nisso? Ó, coloca lá, filha, em 2 Coríntios. 2 Coríntios 2:11. Olha o que está escrito. Põe 1 Coríntios 2:11. Olha lá. Porque qual dos homens sabe as coisas de quem? Do homem. Senão ao Espírito com E minúsculo. Senão o Espírito de quem? Então o homem sabe as coisas dos homens, que nele está. Para finalizar ali, é uma pergunta, sim ou não? Olha a continuação. Assim também ninguém sabe as coisas de quem? Senão o Espírito de quem? Então deixa eu te dar um recado. O Espírito Santo de Deus está em você. Quem está entendendo? Vou te dar um recado. O Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Eu profetizo a tua casa e a tua família. Quem recebe? E se você tem o Espírito de Deus, então você vai entender a vontade de Deus para a sua vida. Se você tem o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus vai ser fiel e verdadeira de se cumprir na minha e na sua vida. Mas você não pode andar segundo o Espírito do homem. Você deve andar segundo o Espírito Santo de Deus. Aí você vai entender. Por que muitos perguntam? Mas eu estou vivendo isso, eu estou passando por isso. Porque continuo andando segundo o Espírito do homem. Está na Bíblia lá, ó. Não sou eu que vos falo. É a palavra de Deus que vos fala. Olha lá. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o Espírito, com E minúsculo, do homem que nele está. Somos feitos de espírito, alma e o quê? Corpo. Então aqui está dizendo do nosso espírito. Só que quem aqui quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Quem quer saber o que Deus tem para você? Quem quer viver as promessas que Deus tem para você? Aí assim, pera lá, ó. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então se o Espírito de Deus está na minha vida, eu já sei o que Deus tem para mim. Quem está entendendo? E se eu não estou vivendo aquilo que eu quero, é porque ainda não estou preparado. Porque o meu coração ainda não está totalmente em obediência à palavra. Por isso que a Bíblia diz que Jesus crescia na graça e no conhecimento. O próprio Jesus, a cada crescimento, a cada dia, ele aplicava, ele obedecia às direções do Pai. Assim somos nós, quando descemos as águas e nascemos de novo. Ou seja, é um novo nascimento sendo velho. Lembra de Nicodemos? Como pode um homem velho voltar, nascer de novo? Pode um homem voltar para o ventre da sua mãe? Lembra de Nicodemos? Assim somos nós. Mesmo já velho em idade, ou crescido em idade, pela palavra e pelo Espírito, muitos são bebê. Está nascendo de novo. Está aprendendo a viver nova. E esse novo nascimento tem que ser pelo Espírito de quem? De Deus. Senão de nada adianta falar: eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, mas você não serve, você não obedece, não pratica os mandar, está em falta. E todas as vezes que eu oro, diga: sou pesado em uma balança. Toda vez que você pede algo para Deus, é pesado. E se tiver em falta, não vai acontecer. Para isso, temos que nos recompor novamente, sim ou não? Rapidamente temos que nos posicionar, para que quando Deus pesar na balança, eu receba a vitória. Quem está entendendo? E como é que eu vou me desviar do mau caminho? Como que eu vou viver o que Deus tem para mim? Através da intimidade do quê? Então diga assim, estou finalizando, diga assim: sonda, diga: o Senhor sonda o meu coração.
Quem crê nisso? Coloca para mim, filha, Jeremias 17:10. Só para você entender que o Senhor é o som do seu coração. Olha lá, ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo o quê? Faz o quê? Prova o quê? E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas práticas. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Olha lá, ó. Quando você está orando aí o Senhor está fazendo o quê? Quando eu e você, não você, nós. Quando nós estamos orando, pedindo algo a Deus, olha o que Deus está fazendo. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo o quê? Os pensamentos. Você está pedindo algo para Deus e Deus está sondando os seus pensamentos. Se eu te entregar o que você está pedindo, a glória vai ser para quem? É uma das perguntas que Deus faz. Para que você quer o que você está pedindo? Por que você quer viver o que você quer viver? Você vai honrar o nome de quem? Você vai fazer o que com o que eu te der? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E isso para dar. Então ele está disposto a fazer o quê? A dar. A cada um segundo os seus caminhos. E segundo o fruto das suas práticas, suas ações. Então Deus está preparado a te abençoar, sim ou não? Mas Ele vai provar o quê? Vai provar os pensar? Olha lá, vai esquadrinhar o coração e provar. Olha lá, prova os pensamentos. Aí você está entendendo? Eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou pedindo. Tudo bem, mas o que Deus está falando, está sondando é o meu e o seu coração. Como está o teu coração? É isso, o meu coração tiver verdadeiramente. Para que é que você quer? Um exemplo. Aqueles que querem os dons espirituais. Senhor, eu quero o dom da revelação. Eu quero o dom de cura. Para que é que você quer? Vou falar dos dons, não vou nem falar de outras coisas. É a pergunta que Deus faz. Será que é para trabalhar na obra, para glorificar o meu nome? Ou para você atrair holofotes? Por que muitos buscam e não tem? Que Deus conhece o quê? Coração. Por quê? Porque tem muitas dracmas perdidas dentro de casa. Muitas. É outra pregação. Tem muitas dracmas perdidas dentro de casa. Diga assim: sobretudo, o que eu devo guardar é o quê? Seu coração. Acima de tudo, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Tudo que você deve guardar, zelar, é o seu coração. E aonde é que eu e você devemos guardar o nosso coração? Em Cristo. Se eu e você guardar o nosso coração em Jesus, através da palavra e do Espírito, nada vai te parar. Quem está entendendo? Nada vai te parar, vai te impedir de viver o que Deus tem para você. Após, sobretudo é. Então vamos finalizar lá em Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Quem está recebendo a palavra? Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas do quê? Da vida. Tudo que você quer viver será gerado no seu coração. Por isso que você não pode sair entregando o teu coração para ninguém, só para Jesus. Quem está entendendo? Tudo que você quer viver será gerado no meu e no seu. Diga assim: coração são os pensamentos. Primeiro você pensa, depois você começa a agir em prol daquilo que você já está pensando. Primeiro você medita, primeiro você recebe a inspiração do Espírito. Daqui a pouco você já está produzindo, trabalhando em prol daquilo que Deus gerou no meu e no seu. E daqui a pouco essas coisas começam a se materializar. Aí quem está distante da palavra fala: meu Deus, nossa, mas como está acontecendo isso? Aquilo já estava gerado no coração de Deus. E o seu coração foi provado e aprovado. E através da minha e da tua vida eu profetizo: Deus vai fazer grandes obras na terra. Quem crê nisso? Por isso que Deus prova o meu e o teu coração. Porque se o meu e o teu coração estiver segundo o coração de Deus, aí Deus começa a se mover, se manifestar
manifestar através de nós na terra. Por isso que a Bíblia diz para mim e para você guardar o coração. E uma coisa eu aprendi com o Senhor: primeiro Deus faz em mim, para depois Deus fazer através de mim nos demais. Então a obra que você quer ver Deus fazer em pessoas, primeiro Deus vai fazer em você. Quem está entendendo? E depois através de você Deus vai fazer em outras vidas. Quem crê assim? Primeiro Deus faz em mim, depois através de mim. É assim que funciona. Primeiro eu provo, primeiro eu sou provado, primeiro eu sou ensinado, e depois eu recebo a aprovação de Deus para ensinar. Mas primeiro eu passo, primeiro eu vivo, depois eu vou ter autoridade. A Bíblia vai dizer em certa feita, depois vocês procuram lá, não vou dar capítulo e versículo não, que ele falava assim, os homens viram Jesus pregando e falavam assim: de onde vem tal autoridade sobre a vida deste homem? Que o coração de Jesus estava cheio da vontade e do poder de quem? De Deus. E apresentar para aquela geração o reino de quem? De Deus. Então Jesus estava dentro de um propósito que não vinha do coração do homem, mas vinha do coração de quem? De Deus. Então veja bem, há um propósito de Deus para se cumprir na minha e na sua vida. Quem crê nisso? Só entrega o teu coração. E as suas orações, eu falo, Senhor, eu vou profetizar na vida daqueles que crêem. Eu profetizo que a partir de hoje, as suas orações, o teu tempo de comunhão, nunca mais será o mesmo diante da presença de Deus. Ou seja, as suas orações nunca mais será a mesma. Você vai ver, você vai contemplar, seus olhos vão contemplar as respostas de Deus nas suas orações. E eu profetizo, o teu coração estará guardado em Jesus. Assim diz o Senhor para mim. Que as suas orações venham se cumprir. Você vai orar e você vai se alegrar. Eu vivo isso toda hora. Deus me mostra algo, Ele fala, ora. Aí eu oro, daqui a pouco as coisas se materializam. Ele fala assim, permanece. No começo, eu ficava dias. Hoje, Pai, honra do Senhor. Eu já sei que na hora que eu falo, eu já sei que Deus já assinou e vai acontecer. Quem está entendendo? Porque é a vontade dEle, quando é para a glória dEle. Se o nome dEle for glorificado, e se for segundo a palavra e o poder dEle. Quantos creem que o novo tempo de Deus começa na sua vida hoje? Se coloca de pé, você que crê em nome de Jesus. Se ponha de pé. Feche os seus olhos, você que pode. Feche os seus olhos e clame a presença do Espírito Santo de Deus. Peça a sabedoria de Deus na sua vida. Fala para o Espírito Santo vir com a sabedoria sobre a tua vida nessa manhã. Entrega já a semana. Entrega os seus dias, a sua saúde. Entrega os seus pensamentos, desejos e intenções do teu coração ao Senhor. Coloque agora o teu coração, o teu foco em viver o que Deus tem para você. Não deixe nada impedir o que Deus tem para a tua vida. Não deixe pensamentos paralisar, pensamentos negativos paralisar o que Deus tem ao teu respeito. Se o Espírito Santo de Deus está te fazendo ouvir essa palavra, é porque Ele já preparou coisas novas para o seu coração. O Senhor continua fazendo uma grandiosa obra na minha e na tua vida. Não deixe nada te acusar, te parar, nada impedir do que Deus tem para você. Eu profetizo que o Espírito Santo de Deus vai gerar no seu coração a partir de agora. Você vai orar como nunca, você vai buscar como nunca, você vai viver a presença de Deus se manifestar na tua vida como nunca você viveu. Você vai contemplar o poder de Deus na sua vida como nunca. Você vai desfrutar da presença de Deus como nunca. Tudo aquilo que você pedir em oração, a Bíblia diz, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. A Bíblia diz que tudo que pedir em oração, quando nós cremos, nós recebemos. Feche os seus olhos e clame a presença dEle. Te exaltamos, Senhor. Feche os seus olhos e abra o teu coração. Exalte o Senhor através deste momento. Glorifique o nome dEle.
és digno de tudo.